Olá, eu me chamo João Rodrigues, sou mestrando do curso de pós-graduação da Universidade Estadual Vale do Acaraú e hoje vou apresentar o trabalho que submeti ao Sexto Fórum Internacional do Semiárido, intitulado Utilização de Podcasts Educativos nas aulas de Geografia do nono ano A e B, no quarto colégio da Polícia Militar, Ministro Germas Passarinho, em Sobral. Sem mais delongas, vou iniciar. Bom, na nossa sociedade contemporânea, a utilização de tecnologias é uma coisa cada vez mais presente, é uma coisa muito íntima. É difícil você não realizar nenhuma atividade em seu dia que não use nenhum recurso tecnológico. Isso por quê? Porque depois da revolução técnico-científico-informacional, a tecnologia avançou de um modo que hoje em dia, na sociedade moderna, é quase impossível você viver sem algum artifício tecnológico, digital, no caso. Porém, essa inserção na educação não ocorreu de forma ideal. Em que sentido? Não é só porque um professor utiliza um slide, ou uma projeção, ou algum recurso tecnológico, que ele está utilizando a tecnologia de forma integrada, de forma adequada. Isso porque a utilização da tecnologia de forma a trazer os maiores rendimentos para a educação, tirar toda a potencialidade que esse recurso tem, não necessariamente se dá apenas pela sua utilização simples em sala de aula, sua utilização estática e mecânica. E esse é o problema que enfrentamos no sistema educacional. São poucos os professores que conseguem realmente utilizar a tecnologia em suas aulas como um recurso didático que consiga aprimorar, potencializar os rendimentos no processo de ensino e aprendizagem em sala de aula com seus alunos. Tendo isto em mente, eu elaborei uma série de podcasts educativos para os meus alunos do nono ano A e B, no quarto colégio da Polícia Militar, Ministro Javas Passarinho, localizado em Sobral. E esses podcasts foram uma forma de eu tentar usar a tecnologia, ainda mais um recurso tecnológico tão atual como os podcasts, e tão em evidência na mídia, para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem dos meus alunos. Os materiais e metas. Para começar, eu me embasei, em alguns autores, como Santos, Ferreira, Simões e Filho, por exemplo. Porque eles falam justamente que a formação dos professores é algo muito importante para que o ensino de qualidade seja efetivado. E esse ensino de qualidade também vai ser relacionado com a utilização de tecnologias em sala de aula. Ou seja, o professor tem uma formação e, inclusive, uma formação continuada adequada para atender às necessidades atuais da sociedade é uma coisa muito importante. Porém, se nós pararmos para pensar, até mesmo na nossa graduação, nós não tivemos uma formação voltada para a utilização de tecnologia em sala de aula. Ou seja, os professores que estão atuando na educação, muitos deles não têm preparação. Ou se tem, é porque fizeram um curso, ou então tiveram uma ideia um pouco mais elaborada e decidiram implementar em sala de aula. E esses podcasts foram resultado de um aprendizado que eu tive enquanto eu era residente pedagógico, justamente pela UVA, ao qual foi durante a pandemia, e como forma, né, de ultrapassar, de perpassar o desafio do online, nós encontramos na confecção de podcasts uma forma de você conseguir utilizar a tecnologia de uma forma a gerar um material didático e um recurso, né, para os alunos que fosse mais interessante e até mais atrativo. Até porque esse é um dos princípios da tecnologia em sala de aula, é você tornar as aulas mais atrativas, mais atuais, mais dinâmicas e sair do tradicionalismo do pincel, quadro e livro. Não que isso não seja importante, mas que, né, com o passar do tempo, novas necessidades surgem e precisam ser implementados recursos mais atuais, ok? Como é que eu confeccionei esse podcast? Basicamente, eu utilizei o aplicativo Anchor, que é vinculado ao Spotify, na plataforma, que ele permite a gravação, edição, compartilhamento e divulgação desses materiais. Então, a sistemática funcionava da seguinte maneira. Eu dava as aulas, normalmente na semana, o conteúdo que eu dava aos alunos no mês, eu pegava, elaborava um certo roteiro e gravava o podcast. E disponibilizava para os alunos estudarem. Ao total, foram gravados 7 episódios,
contabilizando um total também de 336 acessos. Isso não quer dizer que 336 alunos acessaram o podcast. Quer dizer que esse foi o número de repetições que os episódios tiveram ao total, somando os 7. Qual foi a premissa para que eles fossem realizados? A ideia é que seja uma conversa íntima entre quem está ouvindo e quem está falando. Então, eu gravei em sentido de conversa, como se eu estivesse realmente explicando para cada um, de maneira particular, o que era determinado conteúdo. Por exemplo, teve um podcast que eu gravei sobre globalização, outro sobre as relações urbanas, outro sobre a questão ambiental, sobre os recursos fósseis, por exemplo, os combustíveis fósseis, perdão. Ou seja, eram conteúdos que eram passados em sala e que eu pegava e sintetizava a informação de uma forma mais descontraída, que às vezes em sala você não tem essa chance, porque às vezes você está fazendo uma linha de raciocínio, aí às vezes alguém lhe interrompe, ou às vezes acontece alguma outra coisa. Ou seja, no podcast eu tinha a liberdade, eu tinha o tempo de fazer uma linha de raciocínio completa e em uma linguagem que eu me sentisse mais à vontade para falar com o aluno, ok? E qual a premissa do podcast? É porque o podcast vai dar a oportunidade do aluno acessar um conteúdo direto para a aula e ele só vai precisar focar em escutar. Ou seja, da mesma forma como ele escuta música no Spotify enquanto faz outras atividades, ele pode muito bem, enquanto estiver andando, escutar o podcast que eu gravei, quando estiver se deslocando para o colégio no ônibus, no VLT, por exemplo, ou no Uber também, quando estiver fazendo alguma atividade do lar, por um acaso, que não necessite, né, de muita atenção, como, por exemplo, às vezes a questão de limpeza da casa, você consegue sim botar um fone e escutar. E isso facilitou muito, porque muitos alunos têm até um certo receio quanto ao estudo tradicional. Você abre um livro, até mesmo ele é um pouco convencional em algumas situações, como as que eu citei agora há pouco. Você não vai ficar abrindo um livro no meio da rua, assim, também é perigoso. Ou então no transporte público, é meio difícil você ficar lendo enquanto está se deslocando. Mas você consegue sim escutar nesses momentos, é muito mais prático, digamos assim. E também o aluno pode ter acesso a esse conteúdo quantas vezes ele quiser. Pode escutar quantas vezes ele quiser e se preparar para a prova, ok? Ou seja, né, as mudanças que a sociedade vem sofrendo também vão refletir na educação. Porém, é, no que concerne à inserção de tecnologia no processo de ensino-aprendizagem, temos que pensar em formas. Não que todo professor agora tenha que fazer podcast, não é isso. A ideia desse trabalho que eu elaborei é só evidenciar uma das alternativas, uma das formas como nós podemos, né, utilizar essa tecnologia. Não só utilizando o PowerPoint, que muita gente pensa que, estou usando PowerPoint, sou um professor inovador, estou usando tecnologia. Mas uma aula é tradicional não só porque está utilizando um PowerPoint, perdão, porque só está utilizando um livro e quadro. Uma aula é tradicional quando o processo de ensino-aprendizagem ele é vertical, professor-aluno, o professor só passa o conteúdo, o aluno só recebe passivamente, ok? Então, a forma como, não é só utilizar a tecnologia, também conta muito a forma como você a utiliza. E isso vai também de cada um, não existe um modelo único. Até porque, segundo a BNCC, é importante que a tecnologia seja inserida em sala de aula para criar reflexões críticas, éticas e diversas práticas sociais que tenham um significado, que os alunos consigam utilizá-la para criar conhecimento, produzir reflexões, ok? E eu tenho também que destacar que meus alunos gostaram muito do podcast, tanto é que sempre que estava próximo às provas, eles já me paravam no corredor e perguntavam, ou em sala de aula, professor, e o podcast? Vai gravar quando? Precisamos dele. Ou seja, foi um recurso que eu notei que teve uma devolutiva muito boa, os alunos gostaram, não se tornou monótono para eles, e era uma forma mais prática de até estimular o estudo deles. Teve aluno que falou, professor, muito obrigado, eu consegui entender com seu podcast muitos conceitos que eu não conseguia entender, às vezes, numa sala de aula, porque também tem que levar em consideração que as crianças, né, os jovens aprendem de forma diferente. Tem pessoas que aprendem melhor pela internet, tem pessoas que aprendem melhor em sala de aula, ou seja, temos que dar as opções para cada um se adequar às suas particularidades, digamos assim. E para finalizar minha apresentação, eu só queria destacar, né, que a chave para que você consiga utilizar a tecnologia em sala de aula, segundo muitos autores, é você
utilizar-se da sua reflexão, dos seus conhecimentos e da sua experiência. Esse podcast foi fruto de uma experiência que eu tive enquanto residente pedagógico, que eu pesquisei informações, como fazia, como editava, e eu implementei de acordo com a minha realidade escolar. Então, você tem que entender a sua realidade escolar, você tem que buscar conhecimentos e você tem que sintetizar o que você vai fazer. Não existe um caminho único. Cada um pode criar diferentes formas. Existem plataformas que são interessantes, existem quizzes que são utilizados também, e tudo isso só tem a agregar e a enriquecer o processo de ensino-aprendizagem. Até porque, né, os alunos só têm a ganhar com essas inovações. E no mais é isso. Agradeço pela atenção e encerro minha fala.